Bom dia, turma. Tudo bem? Turma, hoje nós vamos falar sobre distribuição de medidas. E, portanto, temos os seguintes objetivos para a aula de hoje. Distribuição da probabilidade de erros. Na sequência, distribuição normal desses erros. Definição de histograma. Apresentação da curva de distribuição normal. E conceitos de precisão e exatidão. Muito bem, então partindo aí para a distribuição da probabilidade dos erros, temos que, na maior parte dos casos encontrados na prática, os valores medidos distribuem-se à volta de um valor mais provável, onde se situa grande parte das ocorrências ou leituras. Esse valor mais provável é a média. Nós estudamos aí diversos tipos de média. Tinha média aritmétrica, tinha média geométrica, tinha média harmônica, é ponderada, não é ponderada, tinha de todo tipo, né? Então, mas quando era ponderada? Quando tinha frequências, né? De frequências é o quê? Quantidade de vezes que apareceu aquela medida, né? Ou quantidade de leituras idênticas que obtive, certo? Muito bem, vamos adiante. À medida que nos afastamos da média, é habitual que o número de leituras seja cada vez menor. Teoricamente, poderemos encontrar poderemos encontrar valores muito afastados da média, mas a experiência mostra que isso é extremamente raro. Tá? Então, nós temos aí um conjunto de valores e temos a média. A maior parte dos valores vão estar em torno da média. Dificilmente vai ter um ou outro que vai estar muito afastado. A tendência é que eles fiquem ali aglutinados em torno da média. Tá? A distribuição do número de vezes que encontramos cada uma das leituras possíveis dá-se o nome de distribuição de probabilidades. Tá? Então, nós temos aí a definição de distribuição de probabilidades, basicamente o número de vezes aí que se tem aí cada uma das leituras, né? Então, você tem ali a média e tem essa distribuição probabilística que em geral vai ser em torno, muito próximo a essa média. E daí nós temos uma tabela que apresenta uma listagem de 50 leituras de tensão efetuadas no intervalo de tempo muito curto com aproximação de 0,1 volt. Tá? Então o valor nominal da tensão era de 100 volts. Então nós temos aqui quantas vezes medimos 99,7? Uma vez. 0,8, 4. 0,9, 12. 100 cravado, que era o valor original. 19 vezes. Tá? Por quê? Porque era o valor original, né? Então, temos aqui 19 equipamentos, vamos colocar assim, precisos, né? E exatos. Então, nós temos aqui 100 medidas equivalente a 100 volts, que era o número real. 100,1, 10 medidas, 100,2... 3 medidas e 100,3, uma medida. Então, o somatório aqui da frequência, né? Nós temos aqui que todas as leituras somatizam aí 50, né? 50 leituras. O resultado das medições mostradas no slide anterior podem ser expressas graficamente sob a forma de um diagrama de blocos ou histograma, em que o número de observações é desenhado, aliás, para cada leitura de tensão. Então, tem ali certo número de medições e para cada medição, para cada valor medido, aliás, nós temos uma certa frequência. Então, eu medi, como nós vimos anteriormente, 19 vezes 100 volts, né? 10 vezes 100,1, né? Então, nós tínhamos aí uma frequência específica para cada medida, algo que já estudamos lá na parte de média ponderada. Né? Então, aqui nós temos, na próxima figura, o desenho de um histograma, tá? Então, nós pegamos ali a frequência de cada medida. Ó, 100 volts foi medido quantas vezes? Entre 18 e 20 aqui nós temos 19, né? Então, medimos ali 19 vezes 100 volts. Daí aqui, para o lado esquerdo, medimos 99,9, 12 vezes. Perceba que para o lado direito foram 10, né? Que seria 100,1. Aqui, ó, medimos
4 vezes 99,8, aqui medimos 3 vezes 100,2. Então perceba, é simétrico, né? O que eu tenho para o lado esquerdo, em geral, eu tenho para o lado direito também, né? E daí nós temos aqui, ó, que o histograma, né, o que nós vimos ali para as 19 leituras, que ocorreram por valor de 100 volts, que seria o valor nominal, né, o valor real da leitura, ele vai ocorrer aí, certo? De uma forma que existe um valor real e outras leituras estão dispostas ali, aproximadamente simétricas, em torno daquele valor central que é a média. Tá? Então nós temos a média e tem o valor central, que seria o real, né? A média ali nesse caso aí é 100, né? Seria o valor nominal da tensão. E as 19 leituras deram 100 volts. Por quê? Porque a tendência é que aproximemos do valor central, que seria a média e, no caso, o valor real. Tá? Aqui é dito que, se fossem efetuadas mais leituras, né, com intervalos mais pequenos, digamos 200 leituras, em vez de 50, né, lembrando que foram 50 leituras aí anteriormente, a intervalos de 0,05 volts, e aqui os intervalos anteriores eram de 0,1 volt. Tá? A distribuição das observações permaneceria aproximadamente simétrica em torno do valor central, que era 100 volts. E a forma do histograma seria sensivelmente a mesma que a anterior. Então não teria mudança na figura daquele histograma. Tá? Então a tendência é que ele ficasse um pouco mais curvilíneo, não tão quadradão, né? Porque se sair de um ponto para outro fica meio quadrado. Eu teria uma sensibilidade maior, porque eu teria intervalos menores, então ele ficaria mais suave, digamos assim. Tá? Com cada vez mais leituras tomadas a incrementos cada vez menores, o contorno do histograma tornar-se-ia uma curva, conforme eu citei, né? Uma curva mais suave, tal como a indicada pela linha que na figura anterior une os centros das barras do histograma. Então nós tínhamos lá diversas barras, né? Gráfico de barras do Excel, por exemplo, e no centro de cada barra tem uma linha, né, que ligava uma barra com a outra. Só que essa linha, conforme eu disse anteriormente, deixava uns bicos, né, umas arestas ali, não ficava um negócio bacana, ficava meio quadradão, né? Agora, se eu tenho uma sensibilidade maior, eu tenho algo mais próximo de uma curva, mais suave, né, mais curvilíneo. Esta curva em forma de sino é conhecida como curva de Gauss, tá? Então, o Gauss ele foi um cientista, né? Contribuiu para diversos estudos e essa curva tem uma definição matemática, obviamente de extrema complexidade, é uma definição exponencial, que se você quiser determinar a área daquela curva, basta você fazer uma integral, né? Denominada imprópria, você faz uma integral da definição matemática por Gauss, você chega que a área daquela curva é 1, né? Exatamente, você faz uma integral imprópria de uma exponencial aí, exponencial que tem um x elevado a 2, então a exponencial de uma exponencial tranquila, talvez umas 3 páginas você faz rapidinho, para chegar que a área é 1, tá? E quanto mais estreita e apertada for esta curva, mais se pode afirmar que o valor mais provável da verdadeira leitura é o valor central ou a média das leituras, que é o que estava aqui no exemplo, né? Então, valor nominal, ou seja, valor real, qual que era? 100 volts. Qual o valor central que nós tínhamos, que seria equivalente à média? 100 volts, certo? Então, esse histograma, né, essa curva de sino ou ainda curva de Gauss, traz para nós essa distribuição, né, essa distribuição normal do que seria aí os parâmetros, né, os dados estatísticos. Uma coisa interessante, né, que vocês podem observar, por exemplo, né, tem uma obra aí no vizinho, ou sei lá se
pai de alguém aí já mexeu com obra recentemente, hoje vocês já viram. Daí tem lá as pedrinhas e tem areia, né? Vai fazer ali um cimentão, tal, para levantar um muro, bater uma massa, tal. Daí chega o caminhão e deixa areia. Qual o formato da areia quando o caminhão deposita areia? Curva de Gauss. Fica tipo um castelinho, né? Vai depositando areia e fica no formato, seria um sino meio esquisito, mais um cone, né? Mas se aproxima aí a curva de Gauss. Só para vocês terem uma noção, né? O volume maior ali está concentrado no centro. Então, isso aqui é aplicável em termos práticos, efetivamente, até porque senão não teria motivo de estudo, né? A curva de distribuição de erros da figura abaixo é baseada na lei normal e mostra uma distribuição simétrica dos erros. Esta curva normal pode ser vista como a forma limite do histograma anterior. Tá? Fui mostrando anteriormente, né, no slide passado, em que o valor mais provável da tensão verdadeira era a média. E a média estava em 100, né? Então aqui essa é a nossa curva normal, perceba, ela é bem suave, né? Um pouco diferente daquela primeira. A primeira tinha o jeitão, né? Tinha um formato querendo ser parecido com isso daqui, mas meio quadrado ainda, né? Aqui já não. Aqui a gente tem o formato real do que seria a curva normal de distribuição. E perceba que entre menos 1 e 1, daí nós temos menos 1 e 1 o quê? Daí vem essa outra figura para nos dar a referência. Nós temos o Mi, que seria a média, tá? Ou seja, no nosso exemplo lá era 100 volts, né? Que estava aqui no meio, então Mi 100 volts. E daí nós temos o nosso sigma. Quem que é sigma mesmo? Desvio padrão, que estudamos aí algumas aulas, né? Então nós temos média mais uma unidade de desvio padrão para a direita e média menos uma unidade de desvio padrão para a esquerda. Nós temos essa área central aqui, que equivale a 68,27% de todos os casos existentes dentro de um universo amostral, tá? Então você para e pensa, puxa vida, que legal, professor. Então se eu pegar ali 100 amostras de tensão, significa que 68 amostras estarão aí dentro da minha margem aí de desvio padrão, uma unidade para mais, uma unidade para menos. Sim, parece até aquelas pesquisas, né, do IBGE, 2 pontos percentuais para mais ou para menos, tal. Então, mas é exatamente isso. Então você pega média mais desvio padrão ou média menos uma unidade de desvio padrão e você tem aí 68% de chances da sua medida estar coerente, estar muito próxima do que seria o valor real, do que seria a média, né, de todas as medidas. Daí beleza, daí você para e pensa, mas e se eu pegasse 2 unidades de desvio padrão? Teria uma chance maior, né? De quanto seria essa chance? Pela curva de Gauss, seria de 95,45%. Então perceba, ó, 2 unidades de desvio padrão para a direita e para a esquerda, que seria 2 pontos, né? Fazendo analogia lá com o IBGE, esses 2 pontos percentuais para mais ou para menos, mas levando em consideração o desvio padrão, seria aí um universo amostral de 95,45%. 95,45%. Então, de 100 medições, teríamos aí 95 medidas que estariam ali muito próximas ao valor real. Isso daqui é muito utilizado ali para qualidade, né, de peças, equipamentos, massa, precisão de ferramenta, o que quer que seja, né? Por quê? Porque você pensa assim, qual a chance dessa ferramenta, por exemplo, vamos puxar um pouco para a mecânica também, nossa área elétrica sempre fala, tensão, corrente, potência, vamos lá, dessa ferramenta ter um desvio de 2 milímetros para mais ou para menos na produção de uma peça torneada cilíndrica, né? Torno é cilíndrico, mas sei lá, entendeu? Daí você vai ter lá, você joga aqui,
a média, o desvio padrão, e você vê, tem 95% de chance de com essa ferramenta você conseguir produzir aí 95% de todas as peças que você tem que fazer. Vale a pena? Pô, dependendo da empresa, né, dependendo da precisão de um equipamento, vale, né, se não é um equipamento aí que requer uma precisão muito fina, por que não? Né? Dependendo até aqui, um desvio padrão, dependendo, né, da qualidade. Agora não, meu serviço é de qualidade, né, eu só faço equipamento fino, estado da arte, então quero precisão de 3 desvios padrões, né? Então você pega aqui, 3 sigmas mais média, e média menos 3 sigmas. Então você vai ter 99,7%, que é praticamente 100% de chances, né? Ou seja, num universo aí de 1000 casos, você perderia um, né? Se fosse 1000 peças, aliás, você perderia 2, né? Porque daí daria 997,3. Tá arredondando para o pior caso, perderia 3 peças numa produção num total aí de 1000 peças de produção, né? Então você pensa assim, poxa, se perder 3 peças, mas conseguir vender 997, pô, tô com um lucro bacana, né? Agora esse cara aqui não, né? Se ele comprar uma ferramenta, investe baixo, né? Trazendo aí outros aspectos do estudo, ele tem um baixo investimento, mas daí ele produz lá, de 1000, ele produz só 682 peças boas, né? Então tem aí 300 e pouquinhas peças, vai ser refúgio, né? Que não serve, às vezes vai montar algum componente para carro, algum componente aí para equipamento médico até, né? Que requer precisão. Então você não tem essa possibilidade. Mas é basicamente isso daí, não tem muito segredo não. Agora falando um pouco de precisão e exatidão, vamos adiante. Através de um conjunto de disparos de um projétil, então tem um carinha lá, ele está disparando o projétil sobre um alvo, pode-se perceber que o modo de dispersão dos resultados obtidos se relaciona com uma distribuição de probabilidades normal, tá? Então nós temos o alvo aqui, temos 4 casos, percebam que interessante, né? A gente vai analisar isso daqui, trazendo já o conceito de precisão e exatidão juntamente com a curva de Gauss, para que vocês entendam a aplicação aí. Isso aqui é bem legal. Tem o alvo, né? Daí o cara vai lá, o cara meio cegueta, daí ele faz aqui uns tiros, erra pouco, né? Você vê que acertou uma aqui, na parte que vale nada, que é a parte amarela. Beleza, e o resto tá fora. Então o que acontece aqui? O cara não tem precisão, porque um tá aqui, outro tiro tá aqui, outro tá na lua, né? Então ele não tem precisão nenhuma, ele não consegue aglutinar aí todos os disparos próximos a um determinado ponto. E ele não é exato porque ele teria que estar aqui no centro para ser o mais exato possível. Ele tem 4 aqui de 5 que é fora do alvo, e um que ele joga lá quase saindo do alvo também. Então, primeiro caso, impreciso e sem exatidão. Segundo caso, o cara conseguiu aglutinar um monte de disparos junto, né? Mas o que acontece? Ele não acertou um no alvo, né? Nem na parte amarela. O primeiro acertou um na parte amarela ainda, mas tem muita dispersão. Esse daqui ele estava preciso, porque ele conseguiu disparar quase um alvo em cima do outro, né? Um projeto sobre o outro. Mas não conseguiu acertar exatamente no alvo. Então ele é preciso, mas não exato, tá? Nesse caso aqui, o que acontece? O cara ele acertou 5 projéteis no alvo, mas não tá junto, né? Tá mais ou menos ali, não tá um negócio legal. Não ficou tão disperso quanto isso daqui e não ficou tão fora do alvo como isso daqui, né? Então ele tá com uma precisão reduzida e com alguma exatidão. Ele acertou 1,5 aqui no vermelho, mas acertou todos no alvo, né? Um pouco dispersos aí, mas ele tem uma certa precisão, porque não está tão espalhado quanto esse daqui. Tem uma certa exatidão, porque acertou todos no alvo, não é que nem esse carinha aqui que errou tudo, né?
E o quarto caso, que é o que há, né? É o estado da arte, e o cara que fez acontecer, acertou tudo no alvo e com precisão, tá? Então ele acertou aqui os 5 pontinhos no vermelhinho, né? Se fosse um dardo, era 100 pontinhos, né? Então, precisão elevada e exatidão elevadíssima também, né? Dados aglutinados e no alvo. Então, para esses casos aí de precisão e exatidão, se a gente fosse utilizar esses resultados aí apresentados sobre uma forma de função da densidade probabilística, né, que é a conhecida curva de Gauss, ou a curva de sino, aí, o formato de sino, poderíamos tentar inferir o tipo de atirador a que correspondia a cada um dos casos. Isso daqui é muito, muito legal. Você pega aqui, ó. Você tem o primeiro caso, né? O primeiro caso é aquele caso lá do cara aqui. Ele tinha uma dispersão grande, então ele acertava um projétil aqui, o outro aqui, o outro aqui, o outro resvalava aqui um pouco no alvo, né? Então ele tinha algo assim, ó. Ele não tinha altura, né? O que seria essa altura aqui? Seria o caso da precisão, tá? Ele não conseguia aglutinar, né? Ele tinha uma curva muito larga, entendeu? Então, o que acontece é basicamente que se eu tenho uma curva muito larga, eu não tenho um alvo bem definido, né? Eu tenho aqui um alvo no centro, só que tem muita coisa que vai para a esquerda e muita coisa que vai para a direita, né? Então, nesse caso, não tem exatidão nem precisão. Agora, no segundo caso, o que acontece? Essa curva, ela já está mais estreita, né? Não está tão larga quanto a primeira. Então, no segundo caso, tem uma certa precisão, né? Uma precisão aí, na realidade, até que bacana, né? Porque ela está bem estreitinha aqui, mas não é exata, né? Porque o meu alvo está aqui, ó, né? Então, ela é precisa, mas não é exata. A 1, conforme eu disse, ó, ela é muito larga, não tem precisão nenhuma. E o alvo está aqui, o valor verdadeiro está aqui, né? Agora, o terceiro caso, ele já é um caso aí que não é nem tão largo quanto o primeiro e nem tão longe do valor verdadeiro quanto o segundo, entendeu? Então, ele é um intermédio. Seria aquele famoso mais ou menos, né? O cara não é horrível na precisão e exatidão, e ele também não é assim tão bom na precisão. Ele é mais ou menos um cara razoável na precisão e um cara razoável na exatidão. Agora o carinha número 4 aqui, ele está muito próximo do valor verdadeiro. O valor verdadeiro está quase no centro aqui, ó. E ele é bem estreito, então ele é preciso e exato, né? Então perceba, tem essas duas setas. O erro aumenta indo muito para a esquerda e ele também aumenta indo muito para a direita. Então eu tenho que ficar o mais próximo possível do centro aqui. Por quê? Porque o centro é minha média, o centro seria o valor verdadeiro. E o que a gente estudou lá de desvio padrão é o tanto que eu posso ir para a direita e o tanto que eu posso ir para a esquerda. E a gente vai estudar posteriormente o percentual, né, numericamente, o que seria essa quantidade, né, como que a gente pode quantificar isso daí. Beleza, turma? A aula de hoje ficou meio extensa, hein? Agradeço aí a atenção de todos, mais uma vez, em mais uma aula. Irei liberar uma lista de exercícios, obviamente, porque toda aula libera uma lista de exercícios para vocês fazerem. Eu estarei disponível aí para dúvidas no chat, caso vocês queiram perguntar alguma coisa, certo? Irei disponibilizar a aula essa aula aqui também em documento digital para que vocês possam acessar, tá? Eu farei isso, me pediram semana passada, acabei não postando, mas vou postar as duas aqui essa semana, beleza? Agradeço aí a todos mais uma vez, bons estudos, até!